Olá, alunos do primeiro ano. Aqui quem fala eu sou o professor de Física, Wesley. E a gente vai trabalhar com o capítulo 4, Cinemática Vetorial e Composição de Movimento. A primeira grandeza vetorial que a gente vai trabalhar é com o vetor deslocamento. Tá? E lembre-se que todo movimento depende de um referencial e o referencial está sempre na origem do sistema de coordenadas. Aqui está o nosso referencial, o nosso observador está aqui. Imagina um corpo movimentando ao longo dessa trajetória. No instante T1, ele está na posição 1 da trajetória, que em relação a esse referencial é dada por esse vetor posição, R1. No instante 2, ele se encontra na posição 2 da trajetória, que em relação a esse referencial é dado pelo vetor posição, R2. O vetor deslocamento ele é obtido ligando a posição inicial à posição final. Veja que o vetor deslocamento não depende da trajetória, depende apenas da posição inicial e da posição final. Basta fazer uma subtração vetorial da posição final pela posição inicial. Outra grandeza interessante é o vetor velocidade. E o mais importante, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória no ponto em questão. Então, nesse instante, nessa posição, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Aqui também ilustra a mesma ideia. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Tá? Ou seja, o vetor velocidade tem um ponto comum com a trajetória, mas ela não pode cortar a trajetória, apenas tangenciar. Uma outra grandeza importante é o vetor aceleração, também chamado de aceleração vetorial. A aceleração vetorial ela tem duas componentes, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Veja que o vetor aceleração ou aceleração vetorial ele é fruto da soma vetorial da aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. A aceleração centrípeta ela tem a direção radial para o centro da curva. E a aceleração tangencial ela é tangente à trajetória. Qual é o efeito dessas duas acelerações no movimento de um veículo ou de um corpo? A aceleração centrípeta ela altera a direção do vetor velocidade, que é sempre tangente à trajetória. Enquanto que a aceleração tangencial ela altera a intensidade do vetor velocidade, que é sempre tangente à trajetória. Como calcular a aceleração centrípeta, que é o mais importante? É a razão da velocidade linear do móvel ao quadrado dividido pelo raio da trajetória curva que o corpo executa. Velocidade relativa. Quando dois corpos estão em movimento um em relação ao outro, para você calcular a velocidade relativa de aproximação ou de afastamento, nós temos que imaginar que um dos corpos está parado e você transfere todo o movimento para o outro corpo. Então, quando os dois corpos estão em movimento um em relação ao outro, a gente trabalha com uma velocidade relativa, ou de aproximação ou de afastamento. Como calcular essa velocidade relativa? Bom, se os dois corpos estão caminhando na mesma direção em sentidos opostos, para você achar a velocidade relativa, basta fazer a soma dos módulos das velocidades dos corpos. Mas se os corpos estão caminhando na mesma direção e sentido, para você achar a velocidade relativa entre eles, seja de aproximação ou de afastamento, basta subtrair o módulo da velocidade do corpo de maior velocidade pelo corpo de menor velocidade. Ou seja, basta subtrair o módulo das velocidades, maior pelo menor. Composição de movimento. Um movimento de um corpo pode ser o resultado da composição de outros movimentos realizados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Lembre-se que movimento
é um conceito relativo, depende do referencial. Então, para uma pessoa que está na margem de um rio, por exemplo, imagine um barco. O barco ele tem dois movimentos. Ele tem uma velocidade devida ao seu motor e também tem uma velocidade devido às correntezas do rio que ele se encontra. Então, para uma pessoa que está na margem de um rio, esse movimento do barco ele é composto de dois movimentos simultâneos. O movimento do barco devido ao seu motor e o movimento do barco devido às correntezas do rio. Vamos pegar três situações. Quando o barco está caminhando na mesma direção e sentido da correnteza. Para quem está na margem da terra, a velocidade do barco é a soma da velocidade do barco devido ao seu motor, mais a velocidade da correnteza. Agora vamos imaginar a situação que o barco está caminhando no sentido contrário da correnteza. Para uma pessoa que está nas margens, a velocidade do barco é igual a velocidade do barco devido ao seu motor, menos a velocidade da correnteza. Uma terceira situação, do barco passar para outra margem, mas a velocidade do barco devido ao seu motor é perpendicular à velocidade da correnteza. Para você achar a velocidade resultante para esse referencial que está na margem, basta aplicar o teorema de Pitágoras. É a raiz quadrada da velocidade do barco devido ao seu motor ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Bom, quero agradecer a você pela sua atenção e que Deus abençoe a sua casa, sua família, os seus passos, guia durante o seu dia, que você possa estudar em paz. Deus abençoe a sua família. E lembre-se, é tempo de crescer.